Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Estamos analisando aqui, discorrendo sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Em especial aqui o capítulo 12, 13, 14, quando o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais abundantes, comuns, naquela igreja de Corinto, como foi também toda a igreja de Cristo naquele tempo, naquele período. Acontece que os membros da igreja de Corinto estavam usando de maneira equivocada esses dons e estavam aparentemente utilizando os dons espirituais como uma espécie de justificativa para exibir uma espiritualidade ou numa tentativa de justificar os seus atos ou os seus erros, os seus equívocos. Ou seja, eu fiz isso, mas não me questionem porque eu falo em línguas, na quinta eu profetizo, eu ensino, eu faço isso, eu faço aquilo. Pessoas foram curadas pela minha oração e por aí afora. A pessoa usando as manifestações do Espírito Santo através da vida de indivíduos e da totalidade da igreja, como se pudessem ser atribuídos totalmente à sua própria ação. Os dons do Espírito Santo são uma forma de cooperação com a obra do Espírito Santo, tá? Não há uma transferência de poder, de autoridade, de legitimidade do Espírito Santo para o cristão. O Espírito que santifica é o Espírito Santo. O agente humano não é o santificador, ele é aquele que pode ser santificado. Ele é aquele que pode se tornar um instrumento útil e poderoso nas mãos de Deus. E o apóstolo Paulo apresenta o seu regramento. Como em termos de exposição da Bíblia, da palavra de Deus, existem perspectivas e pensamentos diversos, nós recorremos às obras de teologia sistemática para que não incorramos também no erro de expressarmos o que se passa na nossa cabeça. Eu penso assim, então é isso. Não, outros pensam de maneira diversa e procuraram estabelecer as suas convicções através do trabalho, através da vida, que tem um propósito muito bom. O Dr. Wayne, ele é muito respeitado, tá? Inclusive por mim, que tenho o material dele aqui. Então, ele procura definir o que são dons do Espírito Santo. Ele define da seguinte maneira: dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Essa é a definição do Dr. Wayne Grudem. Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Eu não discordo totalmente da definição dele. Dom espiritual é qualquer talento. Sim, talentos humanos, habilidades, capacitações humanas. Algo inerente à condição humana. Ele não está equivocado, mas além de ser qualquer talento potencializado, o dom espiritual também, conforme a Bíblia ensina, ele pode ser acrescido ao indivíduo, tá? Aí ele procura separar aqui em dons, os dons do Espírito Santo em talentos naturais e outros aqui miraculosos, entre aspas. Entre os talentos naturais, ele vai falar o ensino, a misericórdia e a administração. E aos que parecem mais miraculosos e menos relacionados a talentos naturais, ele cita aqui a profecia, as curas, o discernimento de espírito. Ele está refletindo com base naquilo que o apóstolo Paulo esclareceu. Concordamos com ele. Nem todo talento, nem toda habilidade, nem toda capacidade humana, ela se torna um dom espiritual, tá? Porque para fazer parte dessa categoria de dom espiritual, ele precisa estar voltado para a edificação da igreja, o compromisso com o corpo de Cristo Jesus. Nesse ponto,
a facilidade ou a dificuldade que este ou aquele indivíduo enfrentará quando fala de dons espirituais está também relacionado com o que ele compreende ser igreja, tá? Muitos têm um pensamento institucional, ele entende a Igreja de Cristo como a instituição, Ah, eu sou dessa igreja porque essa igreja é a mais antiga, é a mais velha. O outro pensa na igreja como, não, porque nós discordamos em um determinado momento e abandonamos aquele caminho, porque aquele caminho não era o caminho estabelecido pela palavra de Deus, portanto, a nossa igreja... O apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos viam a igreja como o conjunto de pessoas, de indivíduos, como aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, como que retiradas do mundo, retiradas como? Libertadas do poder do pecado e das consequências desse poder do pecado, que direciona a mente humana para uma perspectiva arrogante, egoísta, anti-Deus, por assim dizer. Tá? Então, na Bíblia, os apóstolos pensam igreja como o conjunto de indivíduos, a totalidade de indivíduos que servem a Deus, que servem a Cristo, nos céus e na terra. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Não tem relação com instituição e não tem uma relação direta e não tem uma relação com perspectiva doutrinária, né? Porque já faz tempo isso, né? As pessoas gostam de estabelecer alguma doutrina ou algum pensamento que lhe é mais familiar ou que lhes é mais acessível ou que lhes dá a ideia de um pertencimento mais intenso, se é que isso é possível, a Cristo Jesus ou a causa de Cristo Jesus, né? As doutrinas particulares, em determinados aspectos, como alguns aqui não. Até existe a capacitação, mas a experiência em si, ele foge da experiência, ele foge do evento. Se é batismo com o Espírito Santo, se é batismo no Espírito Santo, se é enchimento no Espírito Santo, não faz diferença. O fato é que a Bíblia narra um evento. A Bíblia narra a fé cristã não sendo como meramente conceitual ou intelectual, como alguns dizem. Como? Se tudo é conceitual? Não. Nem conceitual no sentido de formulação meramente mental, de convicção mental ou ideológica. Não. A fé cristã, tal qual a fé religiosa de um modo geral, ela se manifesta de forma experiencial. Há fatos, há eventos, há momentos, há manifestações e também reações a esses fatos, a essas manifestações, a essas operações ou realizações do Espírito Santo que conduzem sim a vida de indivíduos, a vida de grupos e a vida da igreja como um todo e a vida das inúmeras igrejas de modo específico. É o que está acontecendo através dos ensinos do apóstolo Paulo com a igreja em Corinto. Vocês passaram por uma experiência, essa experiência resultou num fervor, numa alegria, numa empolgação. Agora, a prática cristã de vocês em relação à manifestação ou a operacionalidade desses dons está equivocada. Por quê? Está sendo usado com o objetivo de fragmentar, de dividir, de enfraquecer a igreja e não o de edificar a igreja em Cristo Jesus. Os dons espirituais têm esse propósito de garantir que o serviço cristão seja realizado na dependência daquele que nos faz cristãos, tá? E o doutor aqui, ele apresenta o pensamento dele, a perspectiva dele,
a maneira como ele procura compreender e adaptar à realidade em que ele vive o ensinamento doutrinário. Então ele apresenta aqui, na opinião do Marco Antônio, e lendo a Bíblia, você chegará à conclusão que ele apresenta aqui uma definição, porque a definição eles fazem depois, né? Uma definição que busca justificar alguma omissão. Invariavelmente, eles temem a experiência. A experiência. Se você disser assim, não tem problema nenhum falar em línguas, ele terá grandes dificuldades. Ele terá grandes dificuldades e vão elencar assim uma série de aberrações que eles dizem ter visto ou presenciado neste ou naquele movimento, ou naquele evento. O que, na convicção de muitos, inclusive a minha, não descaracteriza a presença ou a manifestação do Espírito Santo, os excessos e os abusos. Os excessos, os abusos, não se pode confundir nas questões dos dons espirituais a manifestação do Espírito Santo, através dos dons, com a reação ou o comportamento humano diante dessa manifestação espiritual, tá? O que nós vemos quando encontramos excessos e aberrações são reações tipicamente humanas, características do indivíduo, dependendo do grupo, dependendo do meio, dependendo da idade, dependendo da sua formação, dependendo da sua formação moral, da sua formação intelectual, da sua vida, da sua experiência, tá? Essas reações, elas podem ser induzidas muito mais facilmente do que você imagina. Elas podem ser induzidas, elas podem ser estimuladas, elas podem ser exasperadas. E é nesse descontrole, nesse descompasso, porque aí já fica de fora a questão da edificação da igreja, quando se torna a experiência pela experiência. Isso se deve ao fato de algumas pessoas não compreenderem muito bem a postura dos apóstolos, a postura dos judeus e a prática de que reuniões de oração eram conduzidas, eram dirigidas a um diretor, a alguém que preside a reunião cristã. Sempre tem uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou deveria ter um grupo de pessoas que a Bíblia chama de anciãos, aptos, capazes de conduzir a experiência de reunião para a livre manifestação dos dons espirituais, seguindo o roteiro apresentado pela Bíblia ou pelo apóstolo Paulo. Muitos nos dias de hoje, e também eu vejo muitos escritores, algumas pessoas sedentas, né, reclamando da falta de espontaneidade na igreja, desejam que alguém se levante e profetize e explique isso ou aquilo. Não é bem assim, não é exatamente isso que a Bíblia ensina, tá? Se você pegar os ensinos do apóstolo Paulo, ele quando regulamenta, quando orienta, ele diz, se alguém traz profecia, se alguém traz, por que trazer? Para a reunião. Mas é para a reunião, é para o culto, pode ser um momento no culto cristão antigo ou para uma reunião específica. Nós sabemos que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O apóstolo Paulo é colocado entre os profetas, e numa determinada reunião destes homens que oravam, que profetizavam, lá estavam o apóstolo Paulo, lá estava Barnabé e o Espírito Santo nesta reunião que não é descrita, o Espírito Santo declara à igreja que o apóstolo Paulo é apóstolo de Cristo e ele deveria ser separado, reconhecido pela igreja como tal e enviado pela igreja, com o reconhecimento daquela igreja, para a atividade missionária. Há uma cooperação com o Espírito Santo, há uma direção do Espírito Santo, há uma conclusão que foi tomada durante um evento
uma reunião de oração onde presentes estavam homens, talvez até mulheres, que profetizavam. Ah, mas a mulher não podia falar durante o culto, porque todos podiam profetizar. Então, provavelmente, se estivessem presentes, estavam separadas, tá? Estavam separadas, uma reunião separada. Nós podemos falar aqui dos profetas e mestres que estavam reunidos, orando, profetizando, buscando a orientação do Espírito Santo e receberam. Há um evento sensível, compreensível. Não foi assim, olharam para Paulo e falaram, não, esse cara tem um jeitão aí, ele pode ser missionário, vamos dar uma força para ele. Paulo, você pode sair em missão que nós vamos te apoiar. Não, a Bíblia não declara isso. A Bíblia declara que foi uma decisão do Espírito Santo convencendo as lideranças da igreja em Antioquia. Convencendo, garantindo. Este foi separado por Deus para essa atividade. Podem e devem colaborar e cooperar com ele. Isso foi o que aconteceu, é o que a Bíblia relata. Se nos dias atuais o nível de compromisso da igreja, de cooperação da igreja com o Espírito Santo é diferenciado, não significa um poder menor do Espírito Santo. Significa uma falha da igreja, enquanto corpo de Cristo. Então, a apresentação da definição que ele tem de dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja com vistas à edificação da igreja, do corpo de Cristo. Entendemos que é uma definição incompleta, porque ele não considera o acréscimo. Ele não considera que o Espírito Santo, no ato de capacitar, ele também acrescenta, há acréscimos aos dons naturais. Os dons naturais, os talentos naturais, são revestidos, em alguns momentos, potencializados. Para deixar claro. Marco, qual dom você acha que falta hoje? De sinais, de maravilhas, de milagres, de fé, de cura? Não vejo nenhuma falta desses dons ou da operação do Espírito Santo com esse propósito. Eu vejo falhas de caráter de muitos indivíduos que manipulam as pessoas, fingindo ter isto ou aquilo, ou serem portadores de uma capacidade que eles não são capazes de comprovar. O dom que eu sinto muita falta nas igrejas atualmente diz respeito à administração ou governo. As igrejas estão em uma derrocada porque as suas lideranças não têm se apresentado à altura do momento em que se vive. Mas essa foi uma falha da própria igreja. Estamos vendo aqui o Dr. Wayne Grudem, por questões de idade, se bem que ele não é tão velho assim, né? Ele não chegou nem aos 80 anos, ele decidiu, por fim, a vida acadêmica dele e dedicar-se à escrita. Por quê? Ele entendeu que a juventude se foi, as forças não são mais as mesmas e os recursos que ele dispõe são mais úteis ao compromisso dele com Deus através da literatura, escrevendo. Ele concentra as forças que ele tem numa atividade que ele entende ser de maior utilidade para a igreja, para o corpo de Cristo. Eu respeito isso profundamente. Então, ele deixa o ensino a outros mais jovens que podem ocupar a posição e continuar o trabalho. Isso é muito sábio. Isso eu entendo que é uma questão de respeito. Nós vemos a longevidade aí do povo americano, muito bem cuidado, muito bem nutrido. Chegar aos 90 anos ainda em atividade não é incomum. Então, um homem que não chegou aos 80 decidir, não, vou parar com isso e me concentrar nessa atividade aqui, eu entendo que é uma prova de humildade. O que nós vemos aqui?
O sujeito não larga, como dizia assim, o cachorro não larga o osso. O sujeito não sai da cadeira, ele põe um cinto de segurança, travou e fechou com um cadeado. O cara não sai. Ah, este homem foi uma grande bênção na vida de todos. Até 1987. De lá para cá, o cara é um peso. O que era uma bênção se transformou num obstáculo, num empecilho. O sujeito se comporta como se ele fosse o dono de tudo, e se alguém questionar, é igual o velhinho reformado que eu tenho ali, a teologia sistemática dele, que eu acho interessante. Eu estou sorrindo assim porque eu acho interessante a cara de pau. O sujeito ficou registrado para a história. Ele é um grande pensador, ele é um brilhante pensador. Mas quem discorda da maneira como ele apresenta a conceituação doutrinária, ele coloca na lista de satanistas, e eles não gostavam dos batistas naquela época, né? Os satanistas e os anabatistas. Veja o pensamento do sujeito. Veja a limitação moral. Por mais capacidade, por mais habilidade, por mais que Deus tenha abençoado ou usado o indivíduo como instrumento, os dons espirituais não têm relação com a formação, o desenvolvimento do caráter cristão. Eles não têm. Eles não têm. Provavelmente a igreja de Corinto usava alguns cristãos, né? Quando fala a igreja, as pessoas pensam que eram todos os 150, todos os 200, todos os 500, todos os 1000 e não sei o quê. Eu não sei quantos eram. A igreja de Corinto, esses supostos líderes, usavam os dons espirituais como justificativa para suas deficiências morais, para os seus comportamentos equivocados, ou para a maneira equivocada com que eles toleravam determinados comportamentos abusivos, depravados, degenerados, como o cidadão lá, o irmãozinho em Cristo. Papai morreu, ele casou com a madrasta, vivia com a madrasta lá como se fosse a coisa mais normal do mundo, correndo o risco a igreja de se tornar ali um grupo, não era vista como instituição ainda, abominável aos olhos de todos, porque mesmo no mundo daquela época, isso era cruzar a linha de uma forma irreversível. E a igreja de Corinto estava tolerando coisas como essa, tolerando isso. Ah, o vovô é sacerdote, eu vou lá, eu tenho direito a me alimentar, eu vou lá no templo comer. Né? Tem direito a ser alimentado lá pelo templo, tem direito a um sustento pelo templo pagão. O apóstolo Paulo fala, aí não, né, meu irmão? Aí não. Aí não. Você abomina o ídolo e vai se servir dos direitos daquele que serve o ídolo. Aí o cara sai, depois se lê outra carta lá, o cara quer que a igreja sustenta ele. Não, mas eu tinha o direito, eu tinha uma vida boa, eu não me preocupava com alimentação, eu não me preocupava com isso, porque na minha vida a religião me sustentava, agora a igreja também tem que... Não, a igreja tem que sustentar ninguém, é o que diz o apóstolo Paulo. Quem não trabalha, que não coma. Qual é o problema de trabalhar? Qual é o problema de se sustentar? Comprar a própria comida, a própria roupa? Não há problema nenhum. O apóstolo Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo se esforçava ao máximo para não ser um peso para a igreja de Cristo Jesus. Agora, gente lá, não, eu quanto era pagão ou ímpio, vivia, né? Eu tinha direito a tal, e agora eu abandonei aquilo tudo e a igreja tem... Não, a igreja não tem não, meu irmão. A igreja não tem que sustentar ninguém, não. A igreja tem que cumprir aquilo que a palavra de Deus, a palavra de Cristo determina. Quando as coisas perdem o controle, perdem o sentido, perdem o significado, perdem o propósito, deixa de haver edificação, passa a ocorrer aí a manipulação ou a deterioração. Agora, por que falamos de dons espirituais da igreja de Corinto? Porque temos na Bíblia a palavra do apóstolo Paulo, que reconhecemos como palavra de Deus, e não só a palavra do apóstolo Paulo, mas a atitude e o comportamento do apóstolo Paulo
em vistas de uma igreja numa situação delicada, podemos dizer assim, num ponto limite, em que o apóstolo Paulo age de forma convicta, em nenhum momento duvidando que dava para salvar, que dava para recuperar, que dava para reconduzir ao caminho correto, ao caminho de Cristo e manter a comunhão. Há um chamado nos escritos do apóstolo Paulo, há um chamado à igreja. A igreja é chamada a restabelecer a comunhão com o apóstolo, se submetendo aos ensinos do apóstolo, se submetendo à comunhão com o apóstolo e Cristo Jesus. Há um convite severo. E acreditamos que a igreja deu ouvidos ao apóstolo Paulo. Foi trabalhoso? Foi. Foi custoso? Foi. Demorou? Demorou. Mas o apóstolo Paulo está entre aqueles que não desistiram. O apóstolo Paulo não desistiu das igrejas que ele fundou ou às quais ele teve acesso ou convite para estar, para ensinar, para apresentar a sua convicção em relação ao propósito de Deus para a salvação dos gentios, incluindo judeus e gentios num único corpo que é chamado igreja. A igreja une aqueles que estão em conflito. A igreja não reconhece barreiras ou limites. A igreja, conduzida por Cristo Jesus, tá? Não reconhece barreira social, cultural, étnica. A igreja não reconhece as barreiras que nós levantamos, que nós construímos. Mas eis aqui a nossa reflexão breve sobre o pensamento aqui do Dr. Wayne Grudem e a definição que ele apresenta. Essa é a definição que ele apresenta. Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Isso leva a uma compreensão de que os dons, que nós chamamos de espirituais, eles são dons graciosos de Deus para a humanidade como um todo. Aí você fala, em todo lugar, em toda religião em que se manifestam dons chamados espirituais, ou manifestações, ou operações, ou realizações, são os mesmos dons espirituais que a Bíblia fala em relação à igreja? Em parte, sim. Em termos de talento graciosamente concedido por Deus, sim. Agora, que servem para a edificação da Igreja de Cristo Jesus? Não. Porque podem ter sido despertados, ou podem ter sido revestidos ou despertados por uma força que não a do Espírito Santo, tá? Por um outro espírito, ou a questão do psiquismo, ou por uma intensa dedicação do indivíduo a determinadas habilidades, hábitos ou comportamentos, que envolve aí um nível de disciplina muito complexo, muito difícil, que pode desencadear esse chamado dom espiritual. Tem o mesmo valor? Eu entendo que não. Porque os dons espirituais, os talentos, quer sejam naturais ou miraculosos, têm o objetivo específico de edificar a igreja. Se não colabora com a edificação da igreja, do corpo de Cristo, há que se questionar sim. E há que se questionar muito intensamente, de uma forma muito séria, de uma forma muito bíblica, escriturística, qual é a origem, a natureza e o propósito desses talentos aí que algumas pessoas estão exibindo, tá? Porque eu não quero entrar em alguns detalhes, porque eu não quero ofender a religião de ninguém. Mas muitos cristãos, quando nós estamos falando de dons espirituais, vivem tão obcecados por revelação, meu Deus.
A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé deve criar uma convicção mental, uma convicção de vida. E a fé prepara a pessoa para a responsabilidade, tomar decisões e enfrentar as consequências das decisões que tomou, as boas e as ruins. Mas algumas pessoas vivem tão em busca de revelação, 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 que Senhor, qual gravata eu uso hoje, qual sapato, preto ou marrom, o que combina com o quê? Tem pessoas que são desajustadas mesmo. Mas alguns, em determinados momentos, devido a um suposto silêncio de Deus, eles acabam indo onde não deve, acabam buscando o que não devem, tal como Saul. Não pense você que Saul foi o único a consultar uma necromante. Tem gente consultando demônios, tem gente consultando demônio, conversando, batendo papo, interrogando, mas e aí? Você fala, você só vai falar isso, só fala a verdade, não sei o que. Tem reverendão aí que parceirão de demônio, tá? E outros se envolvendo em outras práticas que a Bíblia condena. Se alguém quer seguir, que o siga. Mas se a Bíblia condena, é porque tem um bom motivo. Não pensemos que os dons espirituais têm o propósito de trazer às pessoas a capacidade de adivinhar qualquer coisa. Fosse assim, reuniríamos sempre aí uma meia dúzia e toda semana uma mega cena, tá? Não existe isso, não tem. Os dons espirituais não têm nada a ver com a adivinhação. Muito embora a adivinhação não seja totalmente impossível, a Bíblia condena. A Bíblia condena. Não se envolver nessas práticas, tentar adivinhar o que vai ocorrer, o que vai acontecer, o que será disso, o que será daquele. A Bíblia condena. Mesmo discordando do doutor aqui, Wayne Grudem, eu entendo que a posição dele é uma posição que tem o objetivo mais de proteger do que negar a realidade do Espírito Santo ou dos dons do Espírito Santo. Tem um objetivo maior, uma preocupação maior, pastoral, diante de todos os abusos e excessos que se vê por aí, tem o objetivo de proteger. E outra, uma experiência espiritual não provoca a mesma reação em pessoas diferentes, tá? Eu creio que muitas pessoas passaram pela experiência do batismo no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, principalmente no que diz respeito à capacitação ministerial ou à capacitação para o ensino ou para escrever. Muitas pessoas passaram por um evento de ordem compatível com o que a Bíblia ensina sobre o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, passaram e tiveram, porque essas pessoas não é o dom em si que se manifesta, a pessoa é o dom. A maneira como a pessoa expressa a sua fé é o dom. Pessoas podem ser dons. Alguns indivíduos são a bênção para aquele grupo, para aquela igreja. Não é só uma questão de capacitação. No que diz respeito ao ministério, o ministro pode ser o dom. O ministro pode ser a graciosa bênção de Deus para aquela igreja. Ele pode, não significa que invariavelmente ele o é. Às vezes ele é justamente o câncer da igreja. Às vezes ele é o problema, tá? Mas isso pode ser relacionado a todas as pessoas e indivíduos. Então, respeitando a posição, a livre convicção aqui, ele tem toda uma fundamentação bíblica, escriturística, mas ele foge do evento, tá? Ele foge do evento que a Bíblia apresenta como batismo no Espírito Santo, e ele entende que nem todos os sinais que a Bíblia mostra precisam ocorrer atualmente, coisa que eu também concordo com ele, Não há a necessidade de a pessoa falar em línguas, chamadas línguas estranhas ao falante, tá? Línguas estranhas ao falante. Não há necessidade no evento chamado batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou despertamento, ou avivamento, ou renovação, ou enchimento do Espírito.
Lembrando que eu concordo, esse evento pode se repetir várias vezes ao longo da vida, ao longo do serviço, uma renovação, uma recapacitação. No que diz respeito aos dons espirituais, há a necessidade e compromisso do indivíduo comprometer-se com a habilidade ou o talento a ele concedido graciosamente pelo Espírito Santo, quer tenha sido acrescentado, quer tenha sido revestido. Há uma necessidade. Os dons são concedidos de uma forma potencial. Naquele momento há uma expressão de louvor, de gratidão, de adoração, uma alegria, profecias, tudo bem. Mas não significa que a pessoa esteja dispensada do trabalho, da dedicação, da vida de oração, do estudo, do compromisso. Compromisso com quem? Com Jesus Cristo, e não com o dom espiritual. Algumas pessoas desenvolveram uma relação com o dom espiritual que os afasta de Cristo Jesus, como a igreja de Corinto. Há uma obsessão tão grande pelo dom, que a pessoa esquece que o dom é passageiro. Os dons são imperfeitos, como nós o somos. Não tem como Deus expressar perfeição através de instrumentos imperfeitos. Muito embora, graciosamente, ele nos capacite a vivermos em função dessa vida de busca do aperfeiçoamento para a glória de Deus, para louvor da glória de Deus. Os dons espirituais não santificam. Os dons espirituais, eles não têm relação com a piedade. Os dons espirituais mal utilizados, eles acabam afastando a pessoa do compromisso com Cristo Jesus. E os dons espirituais podem se manifestar através de pessoas que não têm um compromisso cristão, tá? Que não têm um compromisso cristão. A pessoa pode manifestar um dom espiritual? Pode, como de fato alguns manifestam. Qual é o problema para nós cristãos? É que esse dom não está debaixo do revestimento ou do domínio, controle e orientação do Espírito Santo. E ele pode, e invariavelmente é, utilizado para louvor da glória de outro que não o Filho do Deus Altíssimo. Não queremos nos intrometer e também não estou dizendo que tudo é a mesma coisa. Estou dizendo que não. Há uma base humana, há um elemento humano, há uma capacitação geral dada por Deus. Por isso que eu discordo dele quando ele fala qualquer talento. Por quê? O evento, o dom espiritual é também o acréscimo de algo. É o acréscimo de algo na vida do indivíduo. Deus não só reveste os dons e talentos naturais, como também acrescenta dons e talentos, ou manifestações, ou operações do Espírito através da vida daquela pessoa, cujos eventos não são necessariamente constantes, diários ou contínuos, podem ocorrer esporadicamente, tá? Por isso que alguém fala, mas o fulano tem o dom de cura. Ter o dom é uma força, é muito forte, porque muitas pessoas que têm o dom de cura não curam. Passam por períodos que ninguém é curado. E nunca vi alguém que tem o dom de cura curar a si mesmo. Isso você pode ir em qualquer religião do mundo, tá? Nunca vi. Nunca vi. Porque não existe esse propósito nas questões espirituais. É sempre em vistas o benefício do outro, do próximo, tá? Depois nós vamos entrar mais particularmente em cada dom. Vamos apresentar as perspectivas aqui dos vários autores. Vamos respeitar a posição dele, dizendo que não concordamos plenamente com a maneira com que ele apresenta, muito embora reconheçamos que o objetivo dele é nobre. O objetivo dele é proteger e edificar. É um objetivo nobre. Agora, que a Bíblia narra o evento como uma experiência, a própria vida cristã é experienciável, é
é experienciável, isso o é, e disso nós não abrimos mão. Espero ter apresentado aqui a convicção do doutor aqui, Wayne Grudem. Espero ter demonstrado aqui o devido respeito à capacidade intelectual dele. Espero ter demonstrado respeito às convicções teológicas, doutrinárias, genuinamente cristãs que ele exibe e que ele apresenta, e posso expressar também, eu não diria o meu descontentamento ou decepção, porque eu não encontrei até hoje nenhuma teologia sistemática, nem mesmo as chamadas pentecostais ou teologias renovadas, que consigam apresentar de forma plena, de forma inequívoca, o que a Bíblia apresenta, tá? Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.